Em dezembro de 2025, ano passado, fez 5 anos que eu me tornei médico pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E eu me lembro que no começo ali dos meus anos de trabalho, eu sempre ficava nesse pensamento de o que eu precisava fazer para me tornar um bom médico, né? Esse pensamento já me acompanhava desde a faculdade, obviamente, mas uma vez no mercado de trabalho, né, fazendo de fato o que um médico faz na sua rotina, eu lembro que eu ficava me perguntando o que eu preciso desenvolver na minha vida para que eu possa realmente ser um bom médico para os meus pacientes. E eu me lembro que no meio dessas perguntas, dessas reflexões filosóficas, né, até, eu fui levado a um tripé que eu gostaria de compartilhar com você, se você quer ser um bom médico, uma boa médica, sem as quais eu acredito que você não vai conseguir. A primeira coisa que você precisa para ser um bom médico, uma boa médica, é conhecimento. Isso é um tanto quanto óbvio, né? Nós vivemos numa geração que, enfim, está muito acostumada com as coisas rápidas, né? Com a referência ali na hora, com o whitebook, e nenhum problema com o whitebook, né? O uso de referências ali para tomar de decisão rápida, mas eu percebo que muitas vezes a gente tem negligenciado o estudo mais duro, sabe? O sentar a bundinha na cadeira e estudar. E se você está buscando a carreira médica, se você é médico, né, assim como eu, você já ouviu muitas pessoas falando, tem certeza que você quer ser médico, você vai ter que estudar pelo resto da vida, né? De fato, isso não é um exagero, né? O bom médico, ele precisa estudar com frequência, com recorrência, para que ele possa se atualizar, ele possa estar a par das evidências científicas disponíveis, né, de maneira cada vez mais rápida, como eu estava falando, né? Se nós não tivermos conhecimento, tudo que a gente vai conseguir oferecer ao nosso paciente é um conselho, não é uma informação precisa, objetiva, que faz sentido para o contexto dele, né? Então, um médico sem conhecimento não é médico, né? É, no máximo, um amigo. Agora, ao mesmo tempo que o conhecimento é muito importante, ao longo desses anos aí de trabalho, eu percebi que o conhecimento ele é insuficiente. Ele é importante, mas ele é insuficiente. Obviamente, você conhece médicos que sabem muito, mas ainda assim não são bons médicos. Porque existem outras habilidades, outras competências que o médico, o bom médico, precisa carregar consigo para que ele possa fazer um bom trabalho. E aí onde entra os aspectos mais relacionais, relacionados de fato à interação com o ser humano que está na sua frente, né? E eu resumo isso de uma maneira emocional com o termo sensibilidade. Eu acredito que o médico, para ser um bom médico, ele precisa de sensibilidade. Ele precisa, de fato, compadecer-se da pessoa que está na sua frente. Ele precisa ter a capacidade de sentir a dor dele. Ele precisa, de fato, se importar com aquela pessoa para que ele possa saber o que falar, o que não falar, a hora de falar, a hora de calar, né? Usar a sabedoria aplicada ao conhecimento que ele tem para que ele possa usar a relação médico-paciente em prol do próprio paciente e ele possa ter uma cura, um benefício, uma melhora, um cuidado, no fim das contas, né? Então, a sensibilidade ela precisa complementar o conhecimento. Mas ainda eu sinto falta de uma terceira coisa, né? Porque conhecimento e a sensibilidade são muito importantes, mas o que de fato tira o médico da cadeira e faz ele ir em direção ao paciente, seja fisicamente, seja mentalmente, né, do ponto de vista metafórico, é um terceiro componente que eu chamo de interesse. O médico, para ele ser um bom médico, ele precisa ser interessado pelo seu paciente. E é esse interesse que vai fazer o médico colocar ele mesmo em segundo plano, naquele momento da consulta. Naquele momento da consulta, ele vai deixar de pensar em si e vai passar a pensar no paciente. Ele vai pensar, né, nas possibilidades diagnósticas, naquilo que é mais importante para o paciente. Ele vai levar a discussão do caso para colegas que talvez possam ajudá-lo a elucidar um caso um pouco mais complexo, mais difícil. É isso que vai fazer ele chegar em casa e revisar as referências. É o que faz, de fato, passar confiança para o paciente, né? O paciente, ele precisa mais do que conhecimento. Ele precisa de interesse, ele precisa de sensibilidade. E eu acho importante trazer isso para você,
para que você, ao longo da sua vida, né, seja já um médico formado ou ainda em formação, você tenha cuidado para não negligenciar nenhuma dessas 3 áreas. Se você não tiver conhecimento, você não vai ter informação suficiente para guiar o seu paciente no que ele precisa. Se você não tiver sensibilidade, você vai matar o seu paciente no meio de uma relação agressiva, médico-centrada, paternalista, e o seu paciente não vai ser valorizado e não vai ser uma boa relação. E se você não tiver interesse pelo seu paciente, você nunca vai levantar o seu bumbum da cadeira para examiná-lo, você nunca vai pensar 2 vezes antes de fazer uma intervenção, você nunca vai levar o caso dele para discutir com colegas, e isso também vai impactar negativamente no seu cuidado. Então, se eu posso te recomendar alguma coisa, eu recomendaria buscar esses 3 pilares, ou melhor, esse tripé que junto formam uma formação médica de qualidade. Espero que tenha feito sentido para você. Se tem alguma outra coisa que você acha que um bom médico precisa desenvolver, precisa ter na sua maleta, coloca aqui nos comentários. E para seguir a gente nas redes sociais, você vai lá na @Revolução Primária para acompanhar materiais e discussões como essa. Beleza? A gente se encontra aí no próximo vídeo.